Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos. E com essa experiência, a gente tem passado aos colegas advogados e advogadas de todo o Brasil temas importantíssimos que tratam aí, claro, da seara, do campo do tribunal do júri. Temas importantes que o colega poderá se valer para suas atuações no dia a dia forense, no tribunal do júri, como a gente tem feito até aqui. E hoje vamos tratar sobre a sentença de pronúncia. A sentença de pronúncia, tá? Principalmente a conveniência de se recorrer ou não dessa sentença de pronúncia e qual o recurso cabível, tá bom? Então, de antemão, já antecipo que a sentença de pronúncia ela pode ser atacada, ela pode ser discutida em grau recursal por meio do recurso denominado recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito, né? Também conhecido como reze, né? Reze para tudo dar certo lá em cima, né? Que às vezes é difícil, tá bom? Brincadeiras à parte, esse recurso tem previsão ali no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. 581, inciso 4, tá? Então, a decisão de pronúncia, a sentença de pronúncia, ela pode ser discutida em grau recursal por meio desse recurso, cujo prazo é de 5 dias. Esse prazo é fatal, não é mesmo? Esse prazo, ele é fatal. E depois, recebido o recurso, o juiz manda intimar a parte que está interpondo esse recurso para que ofereça em até 2 dias as razões recursais. Então, são 2 momentos, tá? O primeiro é o fatal, 5 dias. Se perder o prazo, preclui, transita em julgado, tá bom? E o segundo momento é quando o juiz recebe o recurso. Ele recebe o recurso e diz, né? Intime-se a defesa ou a acusação para que no prazo legal, leia-se, 2 dias, ofereça as razões recursais. Claro, nada impede que você, ao interpor o recurso em sentido estrito, você já junte, anexe com a petição de interposição as suas razões recursais. Agora, se você quiser ganhar um pouco mais de tempo, dependendo da situação, você só interpõe o recurso e aguarda nova intimação para só então oferecer as respectivas razões recursais. Tá bom? Ok? Pois bem, essa sentença de pronúncia, ela é a mais recorrente ao término da primeira fase do júri. É a mais recorrente, é aquela que acontece mais daquelas 4 decisões possíveis ao término da primeira fase do júri, que nós já vimos aqui em vídeos anteriores, tá bom? E é a única das 4, ou seja, da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, as 4 decisões possíveis, a mais usual, digamos assim, é a sentença de pronúncia. E é a única que remete o réu para a segunda fase do júri. Ela dá um sinal verde, ela dá um comando para que a acusação, o Ministério Público ou o acusador particular, continue lá no plenário do júri com a sua pretensão acusatória, tá? Enquanto que as outras 3, como já vimos, impedem que o caso siga para o plenário do júri. A impronúncia, né, aborta o caso, ou porque faltou indício suficiente de autoria ou participação, ou porque não está provada a materialidade. A desclassificação diz que não se trata de crime doloso contra a vida, mas sim de outro. Então, o juiz desclassifica. Enquanto que a absolvição sumária, que é uma sentença de mérito, ela absolve o réu
nos termos ali do artigo 415 do CPP. Então, a única das 4 que remete, que faz o processo seguir para a segunda fase, o judicium causae, ou juízo de mérito da causa, é a sentença de pronúncia. Tá bom? É a sentença de pronúncia, que é uma sentença processual de conteúdo declaratório, como já vimos. E ela deve se limitar a indicar, tá, o artigo em que o réu está incursionado, leia-se, em um dos 4 crimes dolosos contra a vida, e eventuais crimes conexos também, tá bom? E, com isso, tá bom, dar a capitulação para que o promotor, normalmente o promotor, o acusador oficial, prossiga com sua pretensão lá para o plenário de júri. Nós já discutimos a sentença de pronúncia em outro vídeo apropriado, tá? Onde a gente teceu ali mais minúcias a respeito, tá bom? Então, vou me poupar de voltar ao tema. Porque o tema princípio de hoje é saber se é conveniente ou não nós recorrermos da sentença de pronúncia. Bem, algumas situações podem acontecer. Vamos lá. Se o seu cliente estiver preso, se o réu estiver preso, cautelarmente preso, preventivamente preso, só por este processo do júri, tá bom? Só por este processo do júri, 2 situações se apresentam. Primeiro, a prova para a defesa é muito boa, no sentido da tese sustentada, uma legítima defesa, por exemplo, uma negativa de autoria, de participação, uma desclassificação, tá? Se ela tiver uma nota aí, digamos, de 8 para cima, você, defensora, analisando as provas a favor do seu cliente no júri, atribuir uma nota de 8 para cima, 8, 8,5, 9, tá? Vale a pena recorrer em sentido estrito. Vale a pena recorrer, tá bom? Para tentar, em segundo grau, reverter a situação e absolver sumariamente o cliente, ou obter a impronúncia, ou ainda a desclassificação. Ou, quem sabe até também, o afastamento de alguma qualificadora impertinente. Tá? Como saber, doutor? Como dar essa nota de 8 para cima? Bem, cada caso é que vai indicar, né? Tá? Cada caso, em concreto, vai indicar. O colega, analisando as provas, é que vai dizer se a prova tem uma nota 8 para cima ou não. Tá? Então, tem ali 3, 4 testemunhas boas. A vítima entra em contradição. A testemunha da acusação igualmente entra em contradição. O réu sempre manteve firme a negativa de autoria, por exemplo, ou a negativa de participação, por exemplo, ou tem um bom argumento para a legítima defesa. Então, a prova está muito boa aí. Então, me parece que seria interessante recorrer em sentido estrito. Agora, se a prova obtiver uma nota, a prova para a defesa, obtiver uma nota abaixo de 8, parece-me, e nós adotamos esse procedimento aqui no escritório, não seja interessante recorrer. Por quê? Seja porque o seu cliente está preso cautelarmente e o recurso em sentido estrito não vai demorar menos de 6 meses para ser julgado, de 6 meses a 1 ano. Enquanto isso, seu cliente vai ficar ali preso, aguardando o julgamento do recurso. Seja também, no caso de nota abaixo de 8 para a prova da defesa, que vigora, infelizmente, no Brasil, é uma cultura malfadada, né? Famigerada, perniciosa, prejudicial, de que toda e qualquer dúvida na primeira fase do júri beneficia a sociedade, né? Ou seja, o indúbio pro societate. Qualquer dúvida razoável ou não, isso que é o pior, né? Se fosse uma dúvida até que razoável, né? Só para argumentar, o que também não justificaria, mas às vezes é uma dúvida pífia, insignificante, é uma gota no oceano. Ainda assim, né? Ainda assim, por conveniência, adotam o princípio do indúbio pro societate e pronunciam. Então,
seja porque a prova tem uma nota abaixo de 8, a prova da defesa, seja porque vigora no fórum indúbio pro societate, e seja principalmente porque seu cliente está preso cautelarmente só por esse processo, então convém não recorrer, neste caso, não recorrer, aguardar o trânsito em julgado e aguardar aí o máximo possível a marcação do plenário para que lá, então, você tenha mais sorte. Você possa obter um resultado satisfatório e até, quem sabe, tá? Conseguir aí a absolvição do seu cliente, ou uma desclassificação, ou uma tese de negativa de autoria, de participação, enfim, tá? Então, nota boa da prova da defesa, vale a pena recorrer. Leia-se, de 8 para cima, tá bom? De 8 para cima. Abaixo de 8, não convém recorrer se o seu cliente estiver preso. Estou enfatizando se estiver preso, de repente ele está solto. Ainda que a nota seja abaixo de 8, de repente você quer ganhar tempo. Aí vale a pena recorrer. Está solto, né? Recorre, ganha um tempo a mais, não é mesmo? Ah, mas e se a nota for abaixo de 8, né? Meu cliente está preso, eu tenho que aguardar o trânsito em julgado, mas não posso tomar outra medida com relação à prisão cautelar dele? Pode. Ingresse com ordem de habeas corpus. Ingresse com ordem de habeas corpus. A nota da sua prova, da defesa, abaixo de 8, cliente preso. É interessante não recorrer, que vai demorar. Deixa transitar. Mas, paralelamente, ingresse com ordem de habeas corpus para tentar ao menos a liberdade dele, enquanto não acontece a marcação do plenário de júri. Tá? É isso que nós fazemos aqui no nosso escritório, né? Aí realmente é muito interessante, não é? É muito interessante. Pode ser também que o cliente ele esteja preso por outro motivo, que não apenas por este processo do júri. Está preso por outro motivo, que não por esse processo do júri. Aí também, dependendo da situação, compensa recorrer. Compensa recorrer, né? Então, cada caso em concreto é que vai dizer ao colega advogado, advogada, se é conveniente ou não recorrer. Porque recorrer por recorrer, gente, sinceramente, né, é uma coisa, às vezes, improdutiva. Não tem efeito nenhum. Então, recorra quando tiver alguma estratégia defensiva. Ou porque a prova da defesa está acima de 8, pode ser que você consiga um bom resultado em nível recursal, ou então o cliente está solto. Vale a pena recorrer para ganhar tempo, não é mesmo? Então, cada caso vai dar uma guia, uma bússola ao colega advogado, advogada, para recorrer ou não desse ou daquele caso do tribunal do júri. Tá bom? Com essas considerações, eu penso aí ter passado aí, digamos assim, né, o substrato, o que mais interessava, tá bom? No que toca à conveniência ou não de se recorrer da sentença de pronúncia, tá bom? Bem, com essas considerações, a gente encerra aí mais um vídeo, aguardando seja útil ao colega e nos colocando aqui à disposição, especialmente para oferecer ao colega advogado e advogada de todo o Brasil, um novo segmento nosso aqui, que é a mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma consultoria ou parceria que nós oferecemos ao colega advogado que tem aí no seu escritório um caso em concreto, um processo real de júri. E o colega, tá, por inexperiência, às vezes nunca fez júri ou fez poucos júris, portanto, ainda não tem confiança, segurança, que só vem com o tempo, mas não pode dispensar o cliente, não é mesmo? Os dias são difíceis, mas também tem que ter responsabilidade sobre a sua liberdade. Daí, entre em contato conosco que nós poderemos ajudá-lo em consultoria ou mesmo uma parceria, tá bom? Como acontece com inúmeros casos aqui no nosso escritório, tá? Entre em contato agora mesmo conosco e saiba mais. Aguardo o colega no próximo vídeo, gente. Até lá, obrigado.